mais uma noite estarmos aqui reunidos na nossa congregação para louvá-lo, buscá-lo e que Ele possa nos encher com a sua unção, com o seu conhecimento. Salve a amada igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, culto da palavra, nós vamos, como eu falei que eu estava estudando esses dias, eu mais outro pastor, e Deus nos tocou bastante na mensagem. E eu hoje, na parte da tarde, eu estava deitado, relendo, pesquisando e imaginando como Deus age na nossa vida. E os irmãos podem deixar sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mas antes a gente vai espranar um pouco para depois nós chegarmos na oração modelo. Essa oração modelo, ela tem algo muito especial que me chamou a atenção e fez a gente mudar um pouco o nosso raciocínio sobre o Evangelho do Senhor. Quantos irmãos estão abrindo a sua Bíblia? Em Mateus capítulo 6, do 13 em diante, depois deixa do lado, né? Quinta-feira é o culto de estudo da palavra do Senhor sobre Apocalipse. E nós vamos falar mais uma vez, se Deus assim nos permitir, Deus vai nos usar para falarmos sobre Apocalipse, o livro da revelação, para todos nós temos que compreender como Deus está agindo nos dias atuais e qual a suprema tarefa da igreja é a evangelização, a evangelização do mundo. Esse é mais ou menos o título, né? A suprema tarefa da igreja ou da congregação é evangelismo, ou é o ide de Cristo, ide pregar o evangelho a toda criatura? Há muito tempo eu me baseava nisso, que nós cristãos temos que nos empenhar de pregar o evangelho a toda criatura, para que a mesma venha conhecer e sentir a presença de Deus. Mas nós vemos que as igrejas, ou as congregações nos dias atuais, os missionários, muitos ministérios, faz essa tarefa com amor e com carinho. No dia 11 nós fizemos a segunda cruzada evangelística de pregação aqui na cidade. É sinal que nós queremos pregar o evangelho para todos sem entender que existe um Deus. Mas vamos entender agora um pouco dessa oração, porque que a tarefa da igreja não é evangelização do mundo. Talvez agora eu sou. Então a igreja não tem que se preocupar em pregar o evangelho? Sim, tem. Mas há algo mais interessante dentro do evangelho que foi nos ensinado na oração, o qual nós passamos despercebido e se preocupamos em pregar o evangelho, levar as palavras boas novas para quem não conhece, mas esquecemos de cuidar das ovelhas do Senhor e aceitar o Cristo Jesus. Se fosse Jesus não poderia ter dito ao Pai, está em João capítulo 17, versículo 4: eu te glorifico na terra, consumado a obra que me confiaste a fazer. Jesus falou isso
ao Pai Celestial que estava consumado a sua tarefa aqui na terra. Mas Jesus pregou o Evangelho ao mundo todo? Não. Não pregou. Ele não evangelizou senão um pequeno cantinho do mundo, um pequeno povoado, uma pequena cidade. Então voltou ao céu, deixando o vasto império romano envolto nas trevas, no pecado, no paganismo. Os discípulos de Jesus, mesmo depois de 3 anos de treinamento com o mestre, um treinamento intensivo, né, na linguagem de hoje, porque Jesus teve seu ministério aqui na terra por 3 anos e os discípulos estavam 24 horas com o mestre, aprendendo o significado das escrituras, aprendendo a amar o próximo, aprendendo a buscar mais a Deus. E não evangelizar o mundo. Jesus não saiu perguntando: alguém aceita Deus? Alguém peça perdão? Não. Jesus nesse ato, ele fez o quê? Pregou o amor, ensinou o amor, ensinou a nós a amar o nosso próximo, porque se nós amamos o próximo, amamos a Deus. Muitos falam que amam a Deus, mas não amam o seu próximo. É um tremendo mentiroso. Porque se não ama o próximo, que está mais próximo, que está vendo, como ele pode amar a Deus se ele não vê? E se ele não ama o próximo como ele mesmo, ele não sente a presença de Deus. A igreja que nasceu no fogo da Pentecoste, em 2000 anos de existência, ainda não cumpriu a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Com esses anos todos, depois que Cristo subiu, ascendeu ao céu, será que não dava para ter pregado o Evangelho no mundo todo? O que está faltando? Através do século da existência da igreja, Deus tem levantado e ungindo milhares de homens e mulheres, enviando-os aos confins da terra, para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Pregaram o Evangelho no Brasil e levantaram uma igreja que constituiu mais de 20% da nossa população brasileira. Muito mais. Hoje em dia, a população brasileira, por baixo, deve ter uns 70% que já são evangélicos. Se não são totalmente evangélicos, quando fala evangélico, que já ouviu falar de Deus, ou já entrou numa igreja, ou já frequentou uma igreja, ou já fez parte de uma igreja. Outros pregaram em países muçulmanos e ganharam não tão poucas almas. O impacto do Evangelho sobre o Islã tem sido quase insignificante até agora. Nós vemos que o terrorismo do Islã, eles levam a ferro e a fogo a lei de Moisés. E eles não se converteram ao cristianismo, ou seja, ao amor ao próximo. Se ele tivesse amor ao próximo, como eles demonstram que tem amor a Deus ou a Allah, eles não fariam aquelas barbaridades com o seu próximo. Então, acredito eu, não julgando, mas a Escritura fala bem claro, eles não conhecem a Deus. Talvez alguém fale: ah, pastor, você está falando aqui que você está no Brasil, está guardado no nome aqui. Vai lá falar isso lá no Islã. Tem que ter coragem para falar, mas é a pura verdade. Como eu posso amar a Deus e matar o meu próximo, barbarizar o meu próximo, como eles fazem? E outras coisas mais absurdas, o qual a Bíblia nos ensina que isso é errado. No Velho Testamento já fala as coisas que não se devem praticar: matar, roubar, trucidar, invejar. Mas infelizmente muitos ainda não aprenderam. João Batista,
Esse foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Nós sabemos da história de João Batista, quando Maria, a mãe de João Batista, era prima de Maria, a qual já estava grávida. Maria tinha pouco tempo que estava de gravidez, talvez ninguém sabia, só ela e José. E João tremeu na barriga ao encostar e falou: bendito serás. Então, desde o ventre, o filho do homem, homem mesmo, já era cheio do Espírito Santo. Certamente teria poder suficiente para pregar sua mensagem de arrependimento em todos os estádios do império, mas não alcançou mais que algumas centenas de compatriotas antes de perder a cabeça na masmorra de Herodes. Deus não poderia ter preservado a vida dele, eu levantado como o maior evangelista do mundo ou do século? Sim, Deus poderia. Como eu sempre falo, Deus usa mistérios. É uma das palavras que nós falamos para falar de Deus, a vontade de Deus. Mas por que Deus não levantou ou deixou para dizer? Até poucos discípulos o abandonaram para seguir Jesus. Os discípulos de João o largaram na masmorra e foram seguir a Jesus. Foi errado? Não foi errado, porque o João já tinha falado que antes deles depois deles haveria algo, ou seja, Jesus, que ele não era digno de abrir, desatar a sandália do mestre, e era para que ele crescesse e ele diminuísse, ou seja, João diminuísse e Jesus crescesse. Isso está escrito lá nas suas belas declarações dos tempos, quando falou: convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. E como disseste, estou de passagem nesta terra apenas para glorificar o nome daquele que me enviou. Vou cumprir a minha pequena parte, visando a santificação do nome do Pai, através de minha vida santa e da vida dos demais que se arrependeram de verdade para seguir a Jesus. Aqui eles falam que se arrependeram de verdade para seguir Jesus. Que muitos seguiam Jesus porque sabia que ao final das pregações de Jesus tinha algo para poder comer, porque também existia muita fome naquela época e poucas pessoas tinham condições, e o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres guerreiras. Então muitos não seguiam Jesus com algo de interesses. Um queria alimentação, outro talvez não tinha, outros queriam cura, milagres, mas nenhum procurava entender sobre a salvação. Demais se arrependeram de seguir Jesus. Não importa se a vida seja longa ou curta para nós, se Deus me usa um pouco ou um pouco, o que importa é o agradecimento do nome que está acima de todos os nomes: Jesus, Deus. Então a nossa vida talvez seja uma vida curta, talvez seja uma vida, talvez que a gente fala, a vida daquela pessoa foi tão curta, mas depende de Deus. Às vezes aquela vida foi curta, mas foi uma vida privilegiada de amor ao próximo, de amor a Deus. Como nós desde criança vimos que certas pessoas amorosas, bondosas, não porque era cristão, talvez naquela época eu não entendesse, quando eu tinha a idade do Pedro, mas sempre via que tinha mais pessoas bondosas do que nos dias de hoje. Tinha pessoas que tinham o prazer de ajudar o próximo em tudo.
E nós vimos que essas pessoas, com pouco tempo que fiquem no meio de nós, Deus a recolhe. E aquelas pessoas má, perversas, às vezes a gente fala, esse não morre, fica aí só atrapalhando a vida dos outros, judiando. Mas Deus tem um propósito para essas pessoas, é resgatá-la. Será que eu e você e outros milhões de irmãos nossos espalhados pelo mundo, que compõem a Igreja de Cristo, entende a profundidade desse depoimento de João Batista, aquele depoimento que nós lemos? Sem dúvida, algumas evangelizações do mundo é tarefa da igreja, mas não, a tarefa mais importante é confundirmos o meio com o fim. A salvação das almas, a liberdade dos enfermos e oprimidos e a santificação do povo de Deus são meios pelos quais o nome de Deus virá a ser santificado e glorificado, e não um fim em si mesmo. Não há outra explicação para a brevidade da vida de João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, ou para o martírio de milhares de cristãos sobre as mãos de Nero. Nós sabemos aquelas pessoas no tempo de Roma, no tempo de Jesus, quando Jesus foi embora, partiu, ascendeu ao céu, os discípulos pregavam, as pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas e as pessoas demonstravam a sua fé. E o imperador romano Nero pegava esses cristãos, quando descobria eles, queria que eles adorassem o imperador, eles não adoraram, e era lançado no Coliseu de Roma, e soltava as bestas feras, o leão, o tigre, esses bichos, os quais os matava. E muitos derramou seu sangue, e para muitos romanos era uma alegria, era uma festa, quase igual ao nosso futebol aqui no Brasil, quando todo mundo para, um estádio cheio, fora as casas com a televisão ligada, para ver 22 homens correndo atrás de uma bola. Naquela época não existia o futebol ainda, mas existia o Coliseu, que era quase igual ao Maracanã, um estádio, mas lá era cercado, e quem era que ia ser a vez da bola? Era os cristãos, e os mais os despedaçavam, eles corriam tentando fugir dos animais, e os animais pegavam, e era a vibração do romano. Eu sinto isso, uma grande dor, como se eu estivesse naquele local, mas eles nunca negaram o amor de Cristo, o amor de Deus, o qual Cristo os ensinou. Eles amavam a Deus sobre todas as coisas, até a sua própria vida. Herodes mandou matar Tiago, depois permitiu que João, o irmão de Tiago, vivesse até quase 90 anos, como explica as coisas. Ou seja, o João que nós lemos e estamos estudando o livro de Apocalipse, esse morreu de velhice, mas morreu preso na ilha de Patmos. Quer dizer que os apóstolos não tiveram a vida boa no entender físico, no entender material. Todos morreram massacrados por amor de Deus, por amor do Evangelho. E nenhum deles levantou a espada para lutar contra, somente Pedro, quando Jesus foi preso. Mas Jesus o advertiu. Os demais foram martirizados, para que você, meu irmão, e dos apóstolos, dos mártires do Evangelho. A Bíblia é um livro que foi escrito com sangue. Muitos não veem esse lado espiritual. Lê a Bíblia, sente a presença do Espírito de Deus, mas não vê com os olhos espirituais algumas coisas. O qual conta a vida de cada mártir, conta a vida de cada um que se dedicou a morrer por amor a Deus, por amor
a você por amor a mim, o qual tiver as suas vidas sem paga. É isso que nós vamos chegar agora já pertinho da oração modelo, para entender o que eles compreenderam nessa oração, o qual há muitos anos eu não tinha percebido, e tenho que muitos irmãos não tenham percebido. O próprio Deus encarnado estabeleceu as prioridades do reino, quando ensinou os discípulos a orar. Ou seja, Jesus ensinou os discípulos a esta oração. E não como as pagãos, ou seja, aquelas oração repetida, que nós não vamos falar, para não constranger ninguém. Aquelas orações que você lê, está escrito e fica repetindo sempre aquilo. A oração nossa é totalmente diferente. Ela tem que ser dentro da sua alma, do íntimo com Deus. Mas ela tem um grande significado. São 3 significados que eu vou ter aqui com o artigo 1, 2 e 3. Depois tem o artigo 4, 5 e 6, que é a necessidade nossa, dos humanos. Mas a necessidade de Deus é o artigo 1, 2 e 3, o qual nós vamos falar, que está na oração. O qual eu enxerguei pelo lado espiritual, junto com meu amigo pastor, que nós começamos a ler e a estudar e a entender. E pedia muito ao Espírito Santo que nos fornecesse uma mensagem igual a essa que estamos trazendo hoje. Mas de acordo com o propósito pré-estabelecido de Deus, esta oração foi pré-estabelecida. Eu vejo os versículos de 9 a 13 de Mateus 6, é isso que eu mandei os irmãos abrir a sua Bíblia, como se fosse um estatuto da igreja, ou seja, como se fosse a doutrina, como se fosse o nosso legado. É uma declaração das principais finalidades desta instituição divina, a igreja é uma instituição divina, aqui na terra, que divide em 6 artigos. Os 3 primeiros têm a ver com os interesses primordiais de Deus. Porque nós vivemos para ter um interesse. Qual o interesse? De alegrar o nosso Deus. Não de nós sermos alegres por nós mesmos. Ou fazer coisas para viver uma vida alegre, etc. Não. Nós estamos com uma vida para ser dedicada a Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós o reverenciasse, que nós o buscasse, igual aos anjos. Os anjos têm a sua função, e nós ganhamos uma função que eu digo que é quase igual a dos anjos, mas nós era diferenciado, porque Deus vinha e nos tratava no jardim do Éden como de igual para igual, ou seja, do pai para o filho, todos os dias. E o anjo, nós já lemos, já vimos, já refletimos que o anjo não encara o nosso Deus de face a face. Ele cobre os seus olhos, ele cobre as suas pernas, ele cobre as suas mãos, porque o lugar onde está Deus é santificado, e ele não conversa, ele, em outras palavras, ele não bate aquele papo como nós conversamos com Deus. Eu costumo orar e começar a orar a Deus, e daqui a pouco eu estou conversando como se estivesse conversando com uma pessoa, e eu sinto a presença, porque é esse o nosso elo com Deus. A finalidade da instituição divina na terra se divide em 6 artigos. Os 3 primeiros têm a ver com o interesse primordial de Deus, e os outros 3 com interesse e necessidades humanas, ou seja, as nossas necessidades. A divisão se faz da seguinte fórmula. Antes de ler os artigos, vamos ler a oração que está escrito na nossa Bíblia. Está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9 em diante até o 13. Portanto, vós orareis assim, ou seja, o objetivo está em todo contraste com a prática pagã,
Ou seja, nós não estamos, o contraste tem que ser totalmente diferente. E também a pedido deve ser feito com total confiança que o Pai Celestial, o que nosso Deus ouvirá e responderá segundo a sua vontade. Ou seja, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, nossa oração deve ser dirigida para o nosso Pai, o nosso Pai Celestial, não para Cristo, nem para o Espírito Santo. Então, quando nós fazemos oração, nós falamos ou gritamos. Tem alguns irmãos que gritam, o Espírito Santo é tão forte que diz: Santo, Santo, Santo és tu, ó Deus, que fez o céu e a terra. Esse é o nosso Deus Pai. Não oramos a Jesus e pedimos: Jesus, não, mas nós no final da nossa oração pedimos por intermédio de seu Filho Jesus, porque está escrito lá nas Escrituras Sagradas: tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Mas continuando a oração, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, isso acontecerá em plena atitude na segunda vinda. A vontade de Deus é de suprema importância e será realizada na terra, iniciando com a era do reino de Deus. O reino de Deus já está na terra, porque Cristo veio e surgiu e subiu, mas o reino de Deus ficou. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, temos que depender do Senhor para o nosso sustento, tanto o natural como o espiritual. Abrindo agora um parênteses nesse versículo 11, para os irmãos que tem meu WhatsApp, hoje recebeu um vídeo de um senhor, o qual ele pegou um passarinho, ao caído na sua varanda, na sua casa, ele cuidou desse passarinho, que ele não conseguiu colocar de volta no ninho na árvore. E esse passarinho ele cuidou dele, dando alimentação, água, cuidou. Mas não o prendeu em gaiola. E o passarinho, com o tempo, se estabeleceu, começou a voar, e ele voa de volta para o ninho, para os demais pássaros. E todo dia à tarde, o homem assobia e chama, aí ele vem e posa na sua mão. E ele, o homem, coloca a comidinha que ele sempre colocava na boca do passarinho quando era pequeno: mamão, algumas frutinhas, e o passarinho come na mão dele. E ele depois faz assim com a mão, porque o passarinho está solto, ele volta para o ninho. Ou seja, o passarinho tem toda a liberdade. E ele confia no homem. É a mesma coisa que esse versículo fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa confiança, o que nós precisamos, está na mão de nosso Deus. E Ele que nos estabelece, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá o emprego, é Ele que nos dá tudo. Então devemos glorificar o Senhor por tudo. Versículo 12: perdoando-nos as nossas dívidas, como também nos perdoamos aos nossos devedores. A palavra dívida aqui se refere às transgressões e o pecado. Seu perdão para nós depende de nós primeiro perdoarmos uns aos outros. Se você não perdoa uma dívida de um amigo, que talvez um amigo que talvez pediu alguma coisa, não pôde pagar, e você quer cobrar juros, e por aí afora. Trocar o microfone, né? Então você não perdoa, você não tem aquela sensibilidade, viu? Que o seu amigo está cada vez mais se afundando, mas você quer e quer. Quando você o perdoa, você sente um prazer. E todas as coisas, talvez que você vai falar assim: eu vou ter um prejuízo,
isso restitui cada vez mais. Mesma coisa quando uma pessoa te faz algo que te magoa e você não espera o perdão, mas você vai e pede perdão para aquela pessoa e ela reflete e fala, mas fui eu que fiz. Então é assim que Deus quer que nós nos agimos um com os outros, e assim quando nós fizemos assim, Deus também nos perdoa. Mas livrai-nos, a armadilha é mais poderosa do que o homem pode suportar. Somente Deus pode nos libertar do mal, do maligno, do próprio Satanás, porque teu é o reino. Essa terra pertence ao Senhor e não a Satanás. Não foi Satanás que fez o mundo. Ele pode estar aqui andando no mundo, porque foi jogado aqui no mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Ele também não tem direito. Por isso que ele faz tudo para atrapalhar a vida daqueles que buscam a Deus, para ir junto com ele para a perdição eterna. Quem fez o mundo foi nosso Deus, porque é o teu reino. O poder, Deus tem o poder para libertar. O que ele faz, como foi dito antes, por meio da cruz ou do seu sacrifício, ele já nos perdoou, ele nos resgatou da morte eterna. Então esta é a oração. Agora vamos entender. Essa oração é uma oração simples, talvez os irmãos nem entendeu um pouco, mas vamos lá. O primeiro artigo, ou o primeiro parágrafo, a santificação do nome de Deus. Em primeiro lugar, sempre Deus. Acima de Deus não há ninguém, somente Deus. Segundo, o estabelecimento do reino de Deus, que seja feito à vontade, não à minha vontade. Como eu sempre costumo falar nas nossas orações, eu vou orar por você, eu vou suplicar por você, mas vai depender da vontade do meu Deus. Se for da vontade do meu Deus te curar, se for da vontade de Deus de te dar o que você pediu. Talvez você peça uma coisa na oração e Deus não te dá, você fica magoado, pede para um pastor, pede para um missionário, pede para qualquer outro irmão orar. E o irmão ora e as coisas não chegam para você e você fica contrariado com Deus. Mas talvez Deus não te deu porque talvez isso iria te prejudicar. Como podemos entender um pouco mais nesse lado significativo? Você pede a Deus um carro. Você fala para Deus, Deus, eu preciso de um carro, eu moro longe da igreja, eu quero ir para a igreja, com a minha família num carrinho velho, mas eu quero. E Deus vai te dar o carro. Passar um tempo, você vai, se desvia, chega um amigo, chega uma outra pessoa, vamos para tal lugar, vamos para uma festa, você paga um carro, vamos embora. Você foi com o carro para outro lugar, esqueceu de Deus e acaba se afastando de Deus. Deus, vendo isso, que Ele sabe o que vai acontecer, Deus não te dá o carro e você começa a murmurar. Isso é a vontade de Deus, porque você fez a oração, Deus lhe deu o carro, mas faça a sua vontade. Então você entregou na mão de Deus. A realização da vontade, seu 3. O 4, a necessidade material do homem. O homem precisa das coisas materiais, como saúde, emprego, família. E nós pedimos a Deus, já no quarto verso. E o 5, a necessidade social do homem. O homem tem que viver em sociedade. Por isso que nós vivemos na igreja. Porque a Bíblia nos ensina, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio. É por isso que nós temos que ter uma comunhão uns com os outros na igreja ou em qualquer lugar, porque a comunhão é um ato de fé. Quando nós nos reunimos num só propósito e clamamos e agradecemos a Deus e buscamos a Deus, Deus se alegra, e muito mais o homem na sociedade.
E o sexto, a necessidade espiritual do homem. Ou seja, nós homens temos que buscar a Deus. Por isso que muitas pessoas sentem o vazio, porque ele não tem Deus dentro de si. E isso não pode nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, essa necessidade espiritual da palavra, da mensagem que Deus nos traz, que nos toca, isso é gratificante, porque isso nos leva a raciocinar e a buscar cada vez mais a presença de Deus. Eu vou pular aqui um pouquinho, porque eu escrevi um bocado, eu gosto de escrever, hein? Ainda mais quando fala sobre Deus. Estabeleça seu reino na vida uns dos outros. Isso é o futuro sobre o mundo inteiro. É isso que deve ser o nosso ideal. O estatuto do reino será cumprido em sua totalidade, pois estaremos completando livre do mal. Ou seja, devemos buscar a harmonia e viver em uma sociedade totalmente evangélica. Quando eu quero falar uma sociedade totalmente evangélica, não quero falar que seja numa igreja, todo mundo só numa igreja, ou só numa placa de igreja, mas numa sociedade espiritual. Isso, uma sociedade que busca a Deus. E Deus escolheu um povo desde os tempos que Ele fez, que é o povo hebreu. Deus queria que o povo hebreu fosse um povo só dele, não fizesse mais nada, que o adorasse, que o buscasse, que o louvasse, que o glorificasse, fizesse tudo pensando nele, ou seja, em Deus. E o povo se desviou por outros lados. E Deus então abriu um parente na vida, ou seja, na vida nossa, e deu o livre-arbítrio, para que todos aqueles que o buscam seja também abençoado. E Deus nos deu, a todos nós que não somos hebreus, a oportunidade. Nós somos gentios e passamos a fazer parte da família de Deus. Mas para fazer a parte na família de Deus, para ser verdadeiramente filhos de Deus, temos que cumprir a nossa tarefa. A nossa tarefa é de pregar o Evangelho, é resgatar almas para Cristo Jesus, é de viver uma união sincera e verdadeira com Deus, não de falsidade. É uma união que eu tenho que ter com o meu irmão quando ele não vem à igreja, não criticá-lo, mas procurar saber por que ele voltou. Talvez ele não tinha o dinheiro da condução, talvez o sapato colou, ou talvez algo o entristeceu. E isso é o dever da nossa sociedade cristã. Quando eu falo sociedade, é do povo de Deus, porque nós temos que preocupar uns com os outros, para que assim nós possamos ser santificados e glorificando o reino de Deus, ou seja, preocupando com o nosso próximo cada vez mais. Esse é o alvo do Pai. Precisa ser nosso alvo hoje em dia, chegarmos de viver para nós mesmos e visando a glória do nosso próprio nome, ou seja, a realização dos nossos interesses. Devemos esquecer. Façamos a prioridade de Deus. A nossa prioridade de Deus entregará e suprir as nossas necessidades, como prometeu em Mateus 6,33. Ou seja, qual é a prioridade? Mateus 6,33. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Dá condições para as bênçãos de Deus. O interesse de dever estar em primeiro lugar. O dever de servir e buscar a Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a garantia de provisão de Deus. Então quando você, meu irmão, entrega a sua vida verdadeiramente, vive para Deus, como Deus fez-nos para nós vivermos para Ele, não para nós o prazer, mas o prazer de Deus. Quando damos prazer a Deus, de buscar louvar todos os dias, quando você levanta, glorifica, quando você vai dormir, você agradece, Deus fica com um sorriso alegre, porque você está o buscando em primeiro lugar. E quando você começa a fazer isso, você sente a presença de Deus, e você começa a amar o seu próximo.
E quando você começa a amar o seu próximo mesmo, você começa a falar de Deus, você começa a evangelizar. Não é só evangelizar e falar, você tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Você tem que fazer isso. Não, você tem que mostrar o Deus que existe dentro de você. A sua luz tem que brilhar. E o nosso próximo tem que olhar em você e tem que ter interesse em falar, eu quero ser agora aquele irmão. Aquele irmão tem um brilho nos olhos. Aquele irmão é uma pessoa alegre. Aonde ele chega, ele contagia com a sua alegria. Se ele chegar num lugar triste, ele traz alegria. Se ele chegar num lugar alegre, o lugar pega fogo, porque ele é uma pessoa abençoada. Então você quer ser igual àquele, o Filho de Deus. Que essa mensagem possa nos trazer cada vez mais a presença de Deus e que possamos entender que não é só pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Espero que todos possam ter compreendido a essa oração. E quando nós fazemos a oração, nós estamos pedindo, mas que seja a vontade de Deus, não a minha vontade. Os meus interesses não podem existir. Talvez eu queira que você venha para Deus, mas eu tenho que orar. E eu tenho que ter uma vida digna, para que você veja e fala, igual aquele irmão que eu quero ser. Porque é tão triste quando você vê alguém falar, ser crente igual fulano, eu não quero. Então você está sendo escarnecido do Evangelho. Vamos fazer assim com a mão? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos que acreditam, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, então perca o medo. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aquele vídeo mostra, quando você está entregue na mão do Senhor, você é que nem aquele passarinho. Deus está sempre com a mão estendida para te proteger, para te guardar. Então nada vai faltar. Entrega verdadeiramente sua vida na mão do Senhor. Confia nele e ele tudo fará de bem na sua vida. Que Deus nos guarde, nos prometa e até quinta-feira, se Deus quiser.